make my body go, make our bodies higher and higher. E aí galera, beleza? Aqui é o professor Jefferson de História e nós vamos trabalhar hoje com vocês, galerinha do 9º ano, não é isso? O capítulo 8 do livro 2 de vocês. Esse capítulo 8 vai trabalhar justamente a Era Vargas, ok? Os 15 anos de Getúlio Vargas no governo, certo? O presidente que ficou mais tempo no poder aqui na história da nossa república, tá bom? Só lembrando que Vargas assumiu o poder lá na época do finalzinho da República Velha, né? Da República Oligárquica, com a Revolução de 30, ele acaba quebrando, tá? Com a política do café com leite. Lembra lá daquela política de revezamento entre São Paulo e Minas? Uma hora era o presidente de São Paulo, 4 anos depois era o presidente de Minas Gerais, e por muito tempo eles ficaram assim. Então, em 1930, ele acaba implantando um golpe, muitos chamam de revolução, tá? Apoiado pelo Partido Republicano Mineiro, que quebrou com o Paulista, tá? E também com o partido do seu estado, do Rio Grande do Sul. Os partidos republicanos Gaúcho e Mineiro acabaram conduzindo ele através de um golpe à presidência, beleza? Então, quando se fala em Era Vargas, preste bem atenção, a gente está trabalhando, como eu falei para vocês, os 15 anos do governo dele, que foi de 1930, ok? Até 1945. A gente costuma dividir esse governo em 3 fases, em 3 momentos aí do Getúlio Vargas na presidência. O primeiro momento é justamente o que eu coloquei aqui para vocês, o governo provisório, que foi de 1930, primeira fase, tá? Até 1934. O segundo momento que a gente vai ver daqui a pouco é o chamado governo constitucional. O que foi que aconteceu? Vargas aboliu a Constituição de 1891, a primeira da República, tá? E acaba aprovando, com uma Assembleia Constituinte, obviamente, a Constituição de 1934. Esse é o segundo momento, tá bom? O terceiro momento é justamente o Estado Novo, o que a gente considera como a ditadura varguista. Ele dá um golpe de Estado. Lembra que eu falei para vocês que a história do Brasil é marcada por golpes, né? E é um golpe por cima de outro golpe aí, né? Ou seja, o Vargas dá um golpe dentro de um governo que começou com outro golpe, né? Mas isso daí a gente já tem em mente, né? Já conversamos muito sobre isso aí, tá? Então vamos aí por parte, tá bom? Vamos começar aqui pelo governo provisório e depois a gente chega lá até a ditadura varguista do Estado Novo, que é o terceiro momento dele, tá bom? Veja bem, pessoal. Quando a gente fala em governo provisório, a gente está falando de um momento que foi após a Revolução de 1930, né? O golpe de 1930, que tirou das mãos de Júlio Prestes, tá? o direito à presidência, que ele ganhou as eleições de 30, só que, devido àquele embaraço lá, que foi o assassinato do vice do Getúlio Vargas, o João Pessoa, os oposicionistas acabaram pegando esse fato e usando como justificativa para colocar ele no poder. Tá bom? Então, veja bem, a partir justamente desse golpe, começa o governo provisório. Esse governo provisório, esse primeiro momento aqui, teve o apoio de diversas classes, né? Trabalhadores urbanos, os próprios tenentes, né? Que dizem que a Revolução de 30 aqui foi também um movimento tenentista, tá? E isso é muito importante, esse apoio, dos tenentistas aí para fortalecer o poder político e a centralização, do Getúlio Vargas aí nesse momento, tá bom? Além de algumas oligarquias pequenas aí regionais que de certa maneira acabaram apoiando, tá bom? Veja bem, aí o que acontece? Uma das primeiras coisas que ele vai fazer aqui nesse momento é suspender a Constituição de 1891. Ele vai mudar muitas leis contida nessa Constituição que acabava privilegiando os fazendeiros, principalmente os fazendeiros de café, né? As oligarquias que comandaram o Brasil nesse período aí, nesse primeiro período da República, tá bom? Então veja bem, além disso, ele vai fechar a Assembleia Legislativa, as Assembleias Legislativas dos Estados, fecha o Congresso Nacional e ele acaba colocando no lugar pessoas de sua confiança, como por exemplo nos estados. O que hoje nós chamamos de governadores, tá? Naquela época eram os presidentes dos estados. Ele vai retirar, né? Vai tirar eles do poder e vai colocar pessoas de sua confiança, os chamados intendentes, né? Cada estado vai ter um intendente de sua confiança, uma pessoa de sua confiança que vai governar aquele estado, administrar e passar suas informações para o Getúlio Vargas. É uma forma dele conseguir um controle maior aí sobre o Brasil, tá bom? Veja bem, pessoal, além disso, você tem
o apoio de diversas classes da sociedade, porém, você tem também a oposição, tá? Você tem um descontentamento, aí quase não sai a palavra, descontentamento das oligarquias paulistas, principalmente, que perderam seus privilégios, depois que o Vargas assumiu o poder, ok? Eles acusavam Vargas de ser autoritário, Vargas de tirar os seus direitos, eles queriam que se elaborasse uma nova Constituição. Tá? Tanto é que em 1932 as oligarquias paulistas se reuniram e foram para as ruas, para as vias de fato, entrar em combate com as tropas do governo, a chamada Revolução Constitucionalista. Foi um movimento, olha o nome, constitucionalista, foi um movimento que exigia uma nova Constituição para o Brasil e que tirasse a autoridade, essa grande autoridade, o autoritarismo, a gente pode dizer dessa maneira, de Getúlio Vargas, e eles queriam de volta os seus privilégios, ok? Essas oligarquias paulistas se uniram e mesmo com essa união, elas foram derrotadas pelas forças legalistas. As tropas paulistas, comandadas por esses fazendeiros aqui, foram derrotadas facilmente lá em São Paulo. Isso aconteceu em julho, durou julho, agosto, setembro e outubro. Em outubro foram derrotados, tá? Mas mesmo com esse fato aqui sendo controlado pelo governo de Vargas, eles ligaram um alerta aí, É preciso elaborar ou é preciso reunir uma Assembleia Constituinte, tá? Para justamente não acontecer outras revoluções semelhantes a essa de São Paulo, tá bom? Só para a gente lembrar aqui que eu estou falando muito nessa palavra, nesse termo, Assembleia Constituinte, é quando os deputados, os políticos, representantes, se reúnem para elaborar uma nova Constituição. E uma Constituição, como a gente já viu muito bem nas nossas aulas, é um conjunto de leis de uma nação, tá bom? E toda vez que se tem uma Assembleia Constituinte, isso quer dizer que dali algum tempo, algum momento lá, será aprovada uma nova Constituição, um novo conjunto de leis para o Brasil. Beleza com vocês? Bom, antes de eu terminar essa primeira parte aqui com vocês, veja bem, a gente tem que falar de mudanças e conquistas. Foi nesse período aqui, de 30 a 34, que as mulheres conseguiram crescer politicamente na questão de ter direito ao acesso, direito ao voto, tá bom? Então, veja bem, pessoal, aconteceu em 1932 uma reformulação, um novo Código Eleitoral que dava permissão para que o voto fosse secreto e também que as mulheres tivessem direito a votar, que até então era, de certa maneira, exclusivo dos homens, tá? Dos homens maiores de idade do Brasil, ok? Agora, aqui em 32, elas têm esse direito, mas com algumas restrições. Essas mulheres que precisavam ser casadas, tá? E tivessem autorização dos maridos. Mas aí pergunta ao professor, e as separadas, as viúvas, as solteiras? Essas daí, pelo menos, deveria ter uma renda, comprovar uma renda, e deveria ser justamente aquela mulher da classe média, tá bom? Então, essa foi uma das mudanças aí, com restrições, mas foi uma das conquistas, tá? Não quer dizer que o Vargas deu assim, de uma hora para outra, o governo Vargas de uma hora para outra esse direito. Foi resultado de várias lutas aí, de mulheres que tomaram a frente para exercer o seu direito político também. Tá bom? Então foi um momento de conquistas, Não é um momento assim de benefício para as mulheres. Preste atenção, foi um momento de conquistas através de lutas desde o início da República, que foi consolidado aqui com o governo Vargas, no primeiro período do governo Vargas, tá bom? E esse direito ao voto, tá bom? Vai ser legalizado, vai ser confirmado na nova Constituição, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, tá bom? Outra mudança aí introduzida por Vargas, outra novidade, vamos dizer assim, foi a criação das leis trabalhistas, Leis que, de certa maneira, pessoal, iriam beneficiar, trazer direitos para os trabalhadores que até então eles não tinham, O Brasil, que estava num momento aí de início de industrialização, nesse momento, os trabalhadores eles não tinham benefícios, trabalhavam altas horas, altas jornadas de trabalho, não tinham nenhum direito. E com a introdução dessas leis por Vargas, ele vai justamente conseguir o apoio do grupo dos trabalhadores, da classe dos trabalhadores, porque essas leis iriam trazer seus direitos, garantir os seus direitos, tá bom? E com a criação do Ministério do Trabalho e Comércio, aqui ó, em 1930, tá?
em 1930, essas leis elas foram regulamentadas, ou seja, foram garantidas que essas leis fossem executadas, como, por exemplo, o direito ao descanso semanal, as férias, a aposentadoria, que até então eles não tinham, redução da jornada de trabalho de 16 horas para 8 horas. Ou seja, pessoal, você tem um momento aí de benefício, de garantia de direitos para esses trabalhadores. E, de certa maneira, os trabalhadores passaram a apoiar Getúlio Vargas nesse momento, tá? Essas leis regulamentadoras aí que garantiam esses direitos, por outro lado, tá? Acabava sendo como um dispositivo de controle sobre os trabalhadores. Em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho e Comércio. Vou explicar para vocês aqui, ó. Em 1931 foi criada a chamada Lei da Sindicalização, aqui, ó, 1931. O que foi essa Lei da Sindicalização, galera? Veja bem, com essa Lei da Sindicalização, Vargas, por outro lado, né, além de dar os benefícios, né, de garantir os direitos, por outro lado, ele criou um dispositivo que garantisse o controle sobre esses trabalhadores. Ou seja, os sindicatos aí só funcionariam, se fossem autorizados pelo governo. Outra situação, as assembleias, né, as reuniões dos trabalhadores só poderiam acontecer se tivesse alguém do governo lá presente nessas reuniões, alguém de confiança do Getúlio Vargas, tá? Então, e além disso, ideias indesejáveis, ideias de greve, de movimentos, de revoltas não eram toleradas aqui, tá? Eram reprimidas com base na lei da sindicalização. Tá? Se por um lado Vargas ajudou, né, trouxe benefícios para esses trabalhadores, por outro ele conseguiu controlar esse povo aí, né, esse grupo, essa classe de trabalhadores. Tá? E aí vem a ideia do trabalhismo. Né? O que é o trabalhismo? É uma ideologia criada por Vargas para justamente maquiar, ocultar esse autoritarismo que se tinha na lei da sindicalização. Por exemplo, olha aqui, ó. Vargas ele foi intitulado aí, criou a ideia chamada do pai dos pobres. Isso quer dizer o quê, galera? Que Vargas era o único, isso que ele tentava colocar na cabeça das pessoas, que ele era o único capaz de ajudar a população pobre, o grupo dos trabalhadores aí, dando benefício, dando direito para eles. Essa ideia de pai dos pobres foi a primeira ideia que se tinha do Vargas nesse período, né? Divulgar na sociedade uma pessoa benevolente, que essa leis foi dada porque ele era uma pessoa boa, né? Que era justamente digamos assim, algo bom que o governo estava dando para esse grupo, para essa classe de trabalhadores. Tá? Por isso que nesse primeiro momento, com a base na ideia do trabalhismo, ele era chamado de pai dos pobres. Tá bom? Além disso, pessoal, nós temos uma outra contradição, além dessa lei da sindicalização. Essas leis aqui, essas conquistas, né? Essa ideia aqui de pai dos pobres, do cara bom, ele era bom somente para os trabalhadores urbanos. Isso quer dizer que uma boa parte, uma parcela dos trabalhadores, que eram os trabalhadores rurais, ainda viviam em condição de exploração. Tá? De certa maneira, apenas os trabalhadores urbanos eram beneficiados nesse momento. Beleza aí? Beleza, galera, vamos falar agora da segunda fase aqui do governo Vargas, que foi o governo constitucional, né? Que foi de 1934, olha aqui, até 1937. Essa segunda fase é marcada pela aprovação da Constituição de 34, que substituiu aquela primeira, de 1891. Aqui já é a segunda Constituição da nossa República, tá bom? Quais foram as mudanças que trouxeram aqui, as principais mudanças que essa Constituição trouxe, né? Principalmente a questão do voto. Olha aqui, pessoal. Além de substituir aquela Constituição, a gente tem a situação do voto aqui. Nesse momento, o voto, a partir da Constituição de 1934, ele passa a ser secreto. Lembra que naquela época o voto era aberto? Lembra lá que na República Velha o voto era aberto? Por isso que era fácil manter lá o cabresto, né? O voto de cabresto, perdão, e o curral eleitoral? Pois é, agora muda. Aqui o voto ele vai passar a ser secreto. Além disso, o voto aqui vai ser destinado para os homens maiores de 18 anos. Olha aqui, ó, maiores de 18 anos. Menos mendigos e analfabetos. Eles não tinham direito ao voto. Tinha que ser alfabetizado e maior de 18 anos de idade. Certo? Outra novidade, pessoal, que eu até falei para vocês aqui, ó. Na Constituição de 1934, ficou consolidado o voto feminino. Olha aqui, ó, o que nós chamamos de sufrágio feminino também, né? Aqui você vai ter
o direito das mulheres de votar e também de se candidatarem, né, participar das eleições. Mas as mulheres que podiam se candidatar ainda tinha uma certa restrição, ela tinha que ser uma funcionária pública com renda declarada, tá? Mas você já percebe que já é uma mudança aqui, já tem uma participação gradativa das mulheres na questão política aqui, na questão eleitoral, tá bom? Além disso, a Constituição de 1934, ela vai trazer justamente a questão da nacionalização, aqui ó, da nacionalização dos recursos hídricos e minerais, olha aí, ó, minerais, os recursos hídricos e minerais do nosso país, né? Dentre muitas mudanças na Constituição de 34, você tem justamente essas que são mais significativas nesse momento, tá? Então, o governo constitucional ele é marcado a partir dessa Constituição, que trouxe esses direitos aí. E nós temos também uma situação aqui, né? Nós temos uma situação de polarização ideológica, ou seja, de dois grupos aí totalmente opostos, que de certa maneira eram inimigos e muitas das vezes acabavam entrando em conflito nas ruas, né? Eu estou falando justamente da Ação Integralista Brasileira e da Aliança Nacional Libertadora. A Ação Integralista Brasileira, ou como nós chamamos aqui de AIB, certo? Ela foi justamente fundada em 1932 com o lema Deus, Pátria e Família, muito influenciada pelo fascismo na Europa, né? Era um movimento, era um grupo político aqui de extrema direita, anticomunista, né? O símbolo da Ação Integralista Brasileira é esse daqui que vocês estão vendo, o sigma, que lembrava muito a cruz suástica lá do nazismo, né? Que era o partido lá da Alemanha nessa época também. Então, de certa maneira, a criação desse governo, desse grupo político aqui foi influenciado pelo que estava acontecendo lá na Europa também, certo? O seu principal líder foi um cara chamado Plínio Salgado. Esse cara, ele trazia discursos anticomunistas, né, de extrema direita, como eu falei para vocês, tá bom? Até a saudação era muito parecida com a de Adolf Hitler, do nazismo, né? Ele esticava o braço direito para frente e gritavam Anauê, que é uma saudação indígena que significa salve, né? Muito, digamos assim, foi inspirado no que aconteceu no nazismo na Alemanha. E o oposto da AIB, né, o inimigo, né, o grupo político inimigo da Aliança da Ação Integralista Brasileira foi justamente a Aliança Nacional Libertadora, ou seja, a ANL. Olha aqui, ó, criada em 1935. Essa Aliança Nacional Libertadora era justamente um grupo político de extrema esquerda, né, com ideais comunistas influenciados pelo Partido Comunista do Brasil, o PCB, nessa época. E o lema da ANL nesse momento aqui era justamente paz, terra e liberdade. E adivinha quem era justamente o seu líder, né, o seu presidente de honra aqui? Ele mesmo, aquele cara que participou, que liderou a coluna Prestes, que fugiu do Brasil, que agora está de volta nesse momento, Luiz Carlos Prestes, tá? Ele vai ser o cara que vai liderar a Ação Nacional Libertadora. E o que eles queriam, né, com esse movimento, com esse grupo político aqui? Eles queriam justamente combater o governo. Eles queriam justamente que houvesse uma reforma agrária, que o Brasil deixasse de lado a dívida externa, que houvesse justamente uma divisão de terra. Ideais comunistas, ideais de esquerda nesse momento, que acabou sendo colocado na ilegalidade por conta das suas ideias, ok? E em 1935 também acontece a chamada Intentona Comunista, que foi uma tentativa de golpe, né, de tomar o poder de alguns estados brasileiros aí, por parte da ANL. E por conta disso, houve uma certa repressão anticomunista, uma perseguição aos comunistas no Brasil, porque estavam tentando implantar o comunismo aqui no Brasil. Então, nessa fase do governo aqui, Vargas, você tem uma perseguição aos comunistas. Basicamente, aí, de 6 a 7 mil presos comunistas aí, foram contabilizados aqui. Entre eles, Luiz Carlos Prestes, o próprio líder aqui da Aliança Nacional Libertadora, e a sua esposa Olga Benário.
Ele foi preso e a Olga Benário, o que aconteceu com ela? Ela era alemã. E o que foi que o Getúlio Vargas fez? Ele mandou ela para a Alemanha nazista nesse momento. Então, de certa maneira, ela foi massacrada, ela foi executada nos campos de concentração, né? Ela era, além de comunista, ela era judia também, né? A Olga Benário, ela acaba sendo entregue de bandeja para o Adolf Hitler. E lá ela acaba sendo morta nas câmaras de gás da Alemanha nazista. Ok? Então, pessoal, nesse momento aqui, por conta desse perigo do comunismo no Brasil, dessa perseguição, acontece justamente o decreto do estado de sítio, né? Vargas decreta o estado de sítio. Isso quer dizer o quê? Que os direitos do poder legislativo vão ser fechados, vão ser suprimidos, para que ele possa colocar em prática os seus dispositivos autoritários. Tá? E aí, pessoal, estamos falando aí de um momento também de transição. Em 1937, acontece um plano chamado Plano Cohen, que na verdade era uma farsa. Tá? Esse Plano Cohen dizia-se que tinha um documento que era uma tentativa de implementar um golpe comunista no Brasil, mas que depois descobriu que isso foi forjado pelo general Góes Monteiro, tá? Mas só que naquele momento, como não se tinha investigação sobre a sua autenticidade, ele foi lido para a sociedade brasileira no programa Hora do Brasil, programa de rádio, e Vargas utilizou desse documento como uma ameaça comunista e acaba dando um golpe no Brasil. Em 1937 você tem um golpe chamado Golpe de Estado Novo. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula, beleza? A gente vai ficar por aqui, tá bom? Aqui no Governo Constitucional. E na próxima videoaula a gente vai falar da fase final do governo Vargas, que foi a ditadura varguista, a ditadura do Estado Novo. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido aí bacana. Qualquer dúvida me chamem, tá? Eu estou aqui para ajudar e para a gente aí desenvolver uma boa, digamos assim, uma boa relação aí de feedback, tá bom? Então, até a próxima aí, galera. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, chegou o momento da gente dar uma olhada aqui em algumas atividades, tá? Eu vou ajudar vocês aí, vou dar uma ideia para vocês de como vocês devem fazer aí, tá bom? Na página 48, pegue lá no livro 2, na página 48, tá? Que diz o seguinte, primeira questão. Cite algumas medidas tomadas por Getúlio Vargas no início do seu mandato e explique de que maneira elas culminaram na Revolução Constitucionalista de 32. É aquela situação que eu falei para vocês. Vargas, assim que assumiu o poder, ele suspendeu a Constituição de 1891, fechou o Congresso Nacional, né, fechou os órgãos legislativos dos estados, tirou os presidentes dos estados, que hoje se chama governador, né, e colocou justamente pessoas de sua confiança, os chamados intendentes. Tá? E isso fez com que as oligarquias, especialmente as oligarquias paulistas, perdessem seus privilégios e se revoltassem contra isso. E por isso eles exigiam justamente uma nova Constituição. Por isso a Revolução de 1932 é chamada de Revolução Constitucionalista. Tá? Beleza? Segunda questão, pessoal. Com muita luta, as brasileiras conquistaram o direito de votar e serem votadas. Escreva um texto que sintetize esse processo dessa conquista. Você vai fazer um resumo do que você compreendeu. Você vai ler também o livro, né? E vai verificar como foi essa luta, né? Como foi que elas conquistaram esse direito de voto, esse avanço na questão política e eleitoral aí das mulheres. Será que foi o Vargas que deu de presente para ela? Será que elas elas lutaram para conseguir esse direito? Verifique lá e resuma aí para mim, tá bom? Qualquer dúvida me chame, tá? Terceira questão. Uma das características do governo Vargas foi a criação do trabalhismo. Explique o que significa esse conceito e cite quais foram suas principais consequências para os trabalhadores. Galera, aquela questão do trabalhismo é a questão ideológica, né? O que é o trabalhismo, né? O que foi o trabalhismo? O trabalhismo foi uma ideologia implementada por Vargas, onde ele tenta colocar na cabeça das pessoas que ele, aliás, ele colocou, né, que ele seria o pai dos pobres, ou seja, o presidente que ajuda a classe pobre, a classe dos trabalhadores, né, com essas leis aí, foi justamente um dispositivo para fazer com que a população apoiasse ele e tivesse ele como um ser benevolente, né? Uma pessoa que ajudou os pobres, que até então nenhum presidente tinha feito isso, tá? Comece sua resposta dessa maneira, escreva aí, qualquer coisa me chame aí, beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Nosso tempo está acabando e nos encontramos numa próxima hora aí, tá? Num próximo momento. No próximo vídeo vamos falar do Estado Novo de Vargas, a ditadura varguista, tá bom? Valeu, galera, até a próxima aí, tchau, tchau!